O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana discutimos sobre economia. Hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Do ponto de vista mais da economia, as mulheres, há um certo apagamento histórico, né, do papel econômico das mulheres. Nós estamos sobre a supremacia, né, a hegemonia de uma escola econômica. Isso não apenas quando a gente se refere aos estudos econômicos, né, do que se aprende, inclusive na universidade, quem é estudante de economia ou que tem disciplinas da atividade de economia, mas também do ponto de vista da hegemonia de um pensamento econômico, que é um pensamento que a gente chama de neoclássico, e é vamos dizer, o pensamento econômico abraçado pelo neoliberalismo, tá? Pela corrente neoliberal. E essa corrente, historicamente, ela tratou de apagar, de invisibilizar do pensamento econômico o papel econômico das mulheres. Esse apagamento, né, essa invisibilidade, ela foi sendo, vamos dizer, produzida ao longo dos séculos, né? E com um tratamento de que, bom, o lugar das mulheres é o lugar da casa, é o lugar da família, não é o lugar público, não é o lugar do espaço do trabalho, e muito menos o espaço do acesso a direitos. As mulheres nasceram para serem donas de casa, e aquelas em que foi permitido o acesso ao mundo do trabalho era um acesso muito restrito, era um acesso com poucos direitos, porque o lugar natural delas é o lugar da casa, é o lugar da família. É o que a gente chama da divisão sexual do trabalho. E a gente foi aprimorando, inclusive, esse conceito, é um conceito que nasceu lá nos anos 60, nos anos 70, né? Com pesquisadoras, principalmente da sociologia, especialmente da sociologia do trabalho, e que a gente foi aperfeiçoando esse conceito e foi introduzindo, né, no conceito, além da divisão sexual, a divisão racial do trabalho. Porque mesmo quando a gente olha para as mulheres negras, elas têm um lugar específico nessa divisão sexual do trabalho, que é um lugar onde tem muito menos direito, tem muito menos acesso ao trabalho, porque vão tendo muito menos oportunidades, né,
e historicamente a gente vai olhando como isso ocorre, há um conjunto de direitos associados, inclusive à educação, à saúde, à habitação. E essa desigualdade no acesso a esses direitos básicos também vão limitando a oportunidade de ter acesso a um trabalho digno, né? A um trabalho com direitos, a um trabalho com proteção social. Nós ainda estamos sob a égide de um sistema econômico muito desigual, que é o capitalismo. O que se faz em termos de política econômica, a partir de governos mais progressistas, governo de esquerda, é amenizar, atenuar as desigualdades salariais, as desigualdades sociais, né, e também salariais, que se produzem nesse sistema capitalista neoliberal, em que parte do pressuposto em que no mercado, vamos dizer que nos processos de competição em que se dá, né, as relações entre o capital e o trabalho. O Estado tem um papel muito importante, porque ele ajuda a reduzir o nível das desigualdades e do acesso a direitos por meio de políticas econômicas, políticas sociais. Por isso que o Estado e os governos de esquerda progressistas são muito atacados nesses processos, né? Porque a visão neoliberal, a visão tradicional, é uma visão de Estado mínimo. O sistema, ele se apropria dessa desigualdade, dessa relação desigual, para o seu próprio benefício. Então, para o sistema capitalista, para uma economia de mercado, é conveniente que as mulheres se coloquem, né, numa determinada posição dentro dessa sociedade, que é a posição de ser as únicas responsáveis pela reprodução social, enquanto que os homens são responsáveis pela produção econômica. Por isso que o debate sobre os direitos das mulheres nessa sociedade, ele é essencial. O empreendedorismo está na veia, certo? No sangue da mulher desde o seu nascimento. Porque a mulher, ela empreende desde sempre. Ela administra a casa, ela administra a educação dos filhos, ela administra até, muitas mulheres administra até, certo, o salário do próprio marido. E, no entanto, nós nunca fomos valorizadas, nem respeitadas, e nem muito menos vistas como sabedoras, tanto faz na eleição, como nas empresas, certo? Como na educação, como na saúde, como em várias áreas da sociedade, a mulher predomina, ela é o maior número. E, no entanto, isso não é visto. E é isso que a gente, certo? Quanto mulher, a gente precisa ver e precisa mostrar para outras mulheres e para a sociedade no geral o valor que a mulher tem, a importância do papel da mulher no empreendedorismo, certo? Das periferias, que é a mulher da periferia que caminha a passos largos e com determinação, transformando as comunidades, a periferia, a sociedade, com o seu empreendedorismo nato. As mulheres, elas são a força dessa nação. E nós precisamos entender isso, não só na economia, mas como em todas as áreas.
Aqui no nosso estado, nós estamos com o empreendedorismo em alta, graças à organização das mulheres. As mulheres que buscam, sem trégua, alternativas, certo? E projetos que possam mudar a vida de outras mulheres e valorizar a mulher como um todo. E nós temos, quanto mulher, uma missão muito importante. Nós temos a missão de transformar a política no nosso país, porque só através da política é que a mulher vai conseguir alcançar o seu objetivo e a sua valorização e o seu respeito. Porque aliás, é no parlamento que é criada as leis e nós precisamos estar lá para criar essas leis a nosso favor. Porque só nós sabemos o que nós precisamos e o que nós sentimos. Não é um homem que sabe o que uma mulher precisa e o que ela sente. Então, para isso, nós precisamos estar lá no parlamento. A AME tem um papel muito importante, certo? Quanto política. Inclusive, o nosso objetivo é esse. O nosso objetivo é exatamente, no futuro, termos vereadoras em cada município, em cada bairro de Fortaleza. Esse é o objetivo da AME. Hoje, nós estamos somando com alguns companheiros, mas o objetivo da AME é levar mulheres para o parlamento, é colocar mulheres na política, a política do social, a política da mulher, a política de transformação. Mas isso é um projeto que nós estamos caminhando a passos de formiguinha. Como boa formiga que somos, nós estamos carregando nossas folhinhas e aguardando o nosso inverno chegar. Por quê? É só com luta e organização que a gente vai conseguir a transformação. E a união das mulheres, a força da mulher cearense, a força da mulher brasileira, que vai transformar a nação. E, com certeza, o mundo é das mulheres, para as mulheres. Somos mulheres na construção de um novo mundo com um olhar feminino. E, para isso, nós contamos com cada uma mulher, cada uma companheira que está na luta, cada uma mulher que é agente de transformação, de mudança na construção da sua história. E venha conosco, nos fortalecer e dizer que elas por elas sempre será a solução na vida da mulher. O orçamento público, né, ele é um documento elaborado pelo Poder Executivo, né, que contém a previsão de receitas e as estimativas de despesas a serem realizadas por um governo em um determinado exercício, compreendendo o período de um ano. Esse orçamento, né, para que ele seja elaborado corretamente, ele precisa se basear em estudos, né, estudos do ponto de vista econômicos, né, e documentos, né, que levantam informações cuidadosas sobre receitas e despesas daquele determinado governo, quer seja do âmbito federal, quer seja do âmbito municipal, quer seja do âmbito estadual. A LDO, ela estabelece as diretrizes, né, de como será a operacionalização e a execução, né, e os limites do orçamento público como um todo. Tá? Inclusive dos repasses que são feitos para os diversos poderes, já que é o executivo que tem essa responsabilidade de repassar os recursos. Né? A participação é um processo que envolve a sociedade civil e o governo para debater e decidir sobre as prioridades das políticas públicas. Ou seja, ela é uma evolução na democracia. O objetivo é que a sociedade influencie a formação, a execução, fiscalização e a avaliação de políticas públicas para a população como saúde, educação, assistência social, habitação, cultura, transporte, etc.
Os tipos de participação social, né? Primeiro começa com o voto direto nas eleições que elegem os nossos representantes, quer seja no âmbito do executivo, quer seja no âmbito dos legislativos. Os júris populares, participação nos conselhos, quer seja municipais, estaduais e federais, e comitês de políticas públicas, audiências e consultas públicas e conferências. Todos esses espaços são espaços de participação social, de controle social. É no orçamento que é decidido quais são os gastos prioritários para as políticas públicas, se vai haver políticas públicas ou não, né, e para que áreas. E aí nós mulheres, geralmente, quando a gente tem cortes no orçamento, quando tem diminuição das políticas públicas, quando tem a perspectiva de austeridade fiscal por parte da gestão que está ali à frente, nós mulheres somos as primeiras prejudicadas, né? Porque geralmente os gastos vêm, os cortes vêm nas áreas da educação e aí interfere diretamente na política de creches, na saúde aí interfere diretamente nos programas, né? Na assistência interfere no Bolsa Família, né? Principalmente diminuindo o número de famílias, como é que se diz? A abrangência, isso interfere no BPC, benefício de prestação continuada, isso interfere nos recursos voltados para a gestão do Sistema Único da Assistência Social, então interfere nos financiamentos dos Centros de Referência de Assistência Social, que são os CRAs, e por conseguinte no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nos CREAS, nos abrigos, né, nas redes de acolhimento, enfim. Então, essa questão do orçamento público, ela diz muito respeito sobre as nossas vidas, e é por isso que é muito importante, não só das nossas vidas enquanto mulheres, mas também da sociedade como um todo, porque os recursos do orçamento público, o nome já está dizendo, são recursos públicos, né, gerados pela sociedade, pelo recolhimento de impostos, e que, portanto, a sociedade precisa e deve opinar sobre essas questões. Nem sempre, né, os governos, as formas de construção dos orçamentos são tão democráticas como a gente gostaria. Mas nós que somos dos partidos políticos de esquerda, que estamos na sociedade civil organizada, que estamos nos movimentos sociais, nós precisamos dialogar sobre isso e precisamos cobrar, né, essa transparência desde o processo de pensar esse orçamento até a aprovação. Então, por isso que é importante as audiências públicas, por isso que é importante as oficinas, né, para discutir o orçamento. Então, o orçamento público, a construção do orçamento, né, e a participação social estão intrinsecamente ligados, né, sempre, né, uma coisa ligada à outra e fundamental para que o orçamento exista e exista de forma democrática para que ele contemple os interesses coletivos da sociedade. E, afinal de contas, é a sociedade que paga essas contas. A economia solidária, por si, já considera um modo de produção. Ele afirma que um modo de produção capitalista, ele não consegue destruir completamente os modos de produções anteriores e que, portanto, coexiste, ainda que o capitalismo predomine. Então, a economia solidária é um modo de produção que não predomina, mas que bebe nas formas, nos modos de produção pré-capitalistas. Então, uma forma de produção, de consumo e distribuição de riqueza que é centrada na valorização do ser humano e não do capital, né? Trata-se de um jeito diferente de produzir, de vender, de comprar e trocar o que é preciso para garantir a sobrevivência. Na economia solidária, os próprios trabalhadores também são donos, né? São os trabalhadores e trabalhadoras que tomam as decisões de como tocar o negócio, de como dividir o trabalho, de como repartir os resultados.
a propriedade é coletiva, né? A propriedade coletiva dos meios sociais de produção. Então, em um empreendimento, todos que trabalham são donos por igual. Todos e todas têm os mesmos direitos de decisão sobre os destinos daquele negócio. Todos e todas detêm a propriedade do empreendimento, né? A propriedade do empreendimento em que trabalham. Então, é importante porque trata-se de uma igualdade absoluta entre as pessoas. A gente pode dizer que a economia solidária tem alguns eixos que o autor, que é Cláudio Nascimento, que é uma referência para nós, ele estabelece 3 eixos que eu considero bem interessantes, que é o trabalho, a socialização dos meios de produção e reprodução da vida, as formas de propriedade, como eu falei, todos os trabalhadores e trabalhadoras de um empreendimento são donos do empreendimento, decidem. A democracia, porque a economia solidária não se limita ao interior de um empreendimento, mas trata-se de um modo de vida. Então, a democracia é um dos eixos importantes porque ele faz referência à socialização do poder político, à democratização do Estado, com a participação dos movimentos sociais, ou seja, tem uma relação muito direta com formas de poder popular. Então, esse é um outro eixo importante. E o terceiro eixo é o da subjetividade, do simbólico. Cláudio Nascimento fala algo que eu gosto muito, que ele diz que trata-se do reencantamento do mundo, que é esse outro modo de vida que transforma o cotidiano, a cultura, a ética. Alguns princípios da economia solidária são importantes para a gente ressaltar. Um deles é a autogestão, que é essa gestão coletiva. Outra, democracia, como eu falei, a solidariedade, a cooperação, o respeito à natureza é muito importante, o comércio justo e o consumo solidário. E um outro princípio é a justiça social, ou seja, o resultado da atividade ela deve estar ao alcance de todos. Na economia solidária, a lógica é humano-social. Ela contribui para a humanidade enfrentar o grande desafio de resgatar um projeto de emancipação humana e social. Então, o nome Economia Solidária, o que propõe é a prática da solidariedade no campo econômico. É uma sociedade de iguais. É uma sociedade em que a cooperação possibilita que todos ganhem. Então, é uma forma eficaz de combate à desigualdade social. O desenvolvimento solidário, ele deve promover um processo sustentável de desenvolvimento econômico, que preserva a natureza, distribui os frutos do crescimento a favor dos que se encontram marginalizados da produção social. Ou seja, a igualdade, a autorrealização. Então, no desenvolvimento solidário, o progresso tecnológico, ao invés de agredir a natureza, deve respeitar a natureza, deve promover a autorrealização das pessoas, deve favorecer a igualdade, satisfazer as necessidades prioritárias da maioria. Portanto, aqui da academia, eu devo dizer que os avanços científicos e tecnológicos devem estar submetidos ao crivo permanente dos valores ambientais, da inclusão social e da autogestão. Ou seja, os interesses sociais devem orientar as escolhas tecnológicas. Então, é preciso que os investimentos e os resultados sejam socializados, feito por e para toda a comunidade. E quais os acúmulos que a gente tem? Valorização social do trabalho humano, o reconhecimento da mulher e do feminino numa economia fundada na solidariedade, valorização e inclusão de todas as pessoas no desenvolvimento. Então, é a economia solidária uma alternativa para construir e sustentar um projeto social nacional e popular de desenvolvimento que possibilite a superação das desigualdades sociais, né, que possibilite a realização das capacidades criativas e produtivas em harmonia com a natureza e que fortaleça a participação cidadã nos destinos da nação.
Fique com TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.